esse culto, esse tempo, e não só isso, a nossa vida. A nossa vida, confiamos ao Senhor. O nosso futuro, os nossos dias, somos e seremos sempre Deus, Senhor. Nosso tempo, nossos pensamentos, a nossa atenção para você, único merecedor da nossa vida. Reconhecemos, Pai, o teu sacrifício, oferecendo o teu único filho em favor de nós, e o reconhecemos como Senhor. Nos entregamos aos destinos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, em o nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Boa noite, querido. Você pode tomar seu assento. Enquanto você senta, cumprimente quem está aí perto de você, do seu lado. Dê boa noite a ele, se você ainda não o fez. Diga para ele como é bom estar aqui cultuando juntamente com você. Quero também cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando online. Obrigado, querido, pela sua atenção. Que você permaneça conectado até o fim e receba tudo que da parte de Deus está disponível também para você. E queremos te convidar para estar conosco aqui na nossa igreja em Juiz de Fora, presencialmente. Você vai desfrutar de uma comunhão, querido, com os nossos irmãos aqui, maravilhosa. Ouvir a palavra, assistir o culto online, pode ser bom, mas estar aqui, certamente, é ainda melhor. Amém? Então, vem estar conosco, tem um povo maravilhoso aqui para te receber. Glória a Deus. Eu digo minha igreja porque eu sou daqui também, viu? Amém? Estou em casa. Amém, queridos? Boa noite, tudo bem com você? Diga comigo, está tudo bem? Diga comigo, vai ficar melhor. Mais uma vez, vai ficar melhor. Sempre fica melhor, queridos, quando a gente se expõe a um ambiente de influência da parte de Deus, uma influência da palavra, influência do Espírito. Sempre vai ficar melhor. Amém? Quero agradecer imensamente o convite feito pelo pastor Fabrício e pelo nosso diretor Marco Túlio. Muito obrigado, foi maravilhoso poder participar daquela cerimônia linda, sexta-feira, ou melhor, sábado à noite, ontem à noite, com a formatura do Rema. O pastor Fabrício comentou que nós estamos aqui desde quinta à noite, sexta, ontem, hoje pela manhã, agora à noite também, e aí você vai suportar um pouquinho, mas você que está aí nos acompanhando, você vai suportar um pouquinho mais, hoje à noite, tudo bem? Amém? Eu vou dizer para você, querido, não sei como está sendo para você, para mim está sendo maravilhoso estar pela primeira vez aqui em Juiz de Fora, querido, vendo o que Deus está fazendo. Meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. A gente tem andado, tem a oportunidade de visitar muitas igrejas durante o ano inteiro, especialmente durante esse período de formaturas. A gente participa, a gente se faz presente para participar das cerimônias, e também são oportunidades para estar com os irmãos e celebrar tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito por aí, Brasil, mundo afora. Então, muito obrigado pelo convite, pastor Fabrício e Dani, muito, muito obrigado, queridos, está sendo um tempo maravilhoso para mim. Quem aqui se graduou ontem na turma Rema Juiz de Fora 2024? Quem aqui? Cadê os graduados? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem se concluiu, meu Deus do céu, vai sair, hein? Quem concluiu ou quem se certificou concluindo o primeiro ano? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Quem não fez o Rema ainda? Você pode levantar a mão? Quem vai fazer o Rema agora em 2025?
Levanta a mão, fica com a mão mais alta aí. Glória a Deus. Quem é graduado do Rema? Levanta a mão. Meu Deus do céu, meu Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, você que não fez, ok? E que vai ser aluno do Rema em 2025. E você que de alguma forma está aí ainda numa posição de definição. Não perca essa oportunidade. Você tem que se matricular. Sabe por quê? Porque existem projetos de Deus que estão em curso e que dependem dessa etapa na sua vida para que você possa progredir, avançar para novos níveis, novas etapas. Amém? Deixa eu lhe adiantar algo, queridos. Falamos com o pessoal aqui pela manhã, se você não estava, nós estamos preparando um caminho para a chegada da escola de ministros em Juiz de Fora. E o que você precisa para fazer a escola de ministros? Ser um graduado do Rema. Querido, você já imaginou a escola de ministros chegando aqui? Você já imaginou, querido, você numa sala de aula da escola de ministros? Você vai começar a imaginar e vai se animar ainda mais com isso. Deixa eu lhe dizer algo. A escola de ministros, queridos, é aquilo que de mais completo existe no verbo da vida para qualificação ministerial. Se você entende que foi chamado por Deus para servir, para fazer algo, e eu não estou falando sobre os 5 chamados, 5 dons ministeriais, eu não estou falando sobre ser um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta, um apóstolo, não. Se você entende que Deus confiou a você dons, talentos, habilidades específicas para que você seja útil, coopere com o corpo local, você, querido, graduado do Rema, é um candidato, é o próximo aluno da escola de ministros em Juiz de Fora. Você será aluno da escola de ministros. Então, se você não fez o Rema, querido, você precisa fazer e faça logo, ok? Porque quando a escola chegar, querido, quem é que... Você já teve aquela sensação, aquela percepção de algo acontecer e você não aproveitar? E você ficar com aquele pensamento, puxa, eu deixei passar uma oportunidade. Meu Deus, eu deveria ter aproveitado. Quem já sentiu isso aqui? Você não vai fazer isso com a escola. Você não pode deixar passar a oportunidade da escola e não aproveitar. Então, querido, para que você não corra nenhum risco de que isso aconteça, você vai se matricular no Rema. Ok? Nós não sabemos quando a escola vai chegar, mas vai chegar logo. Então, querido, é possível que esse seja o seu ano. Ok? 2025 seja o seu ano, para que você se habilite para coisas ainda maiores em Deus. E nós queremos contar com você, querido, para tantas coisas maravilhosas que Deus está fazendo aqui em Juiz de Fora, região, em Minas Gerais, no Brasil e nas nações. Porque afinal de contas, que Ele tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para que a gente Juiz de Fora sem a mala. Ontem, entendendo que a mala não chegaria a tempo, providenciamos mais algumas coisas. Ganhei até um presente, rapaz, ganhei 2 camisas do seu pastor, olha só, rapaz, um manto ungido, uma camisa poderosa, meu Deus do céu. Essa daqui foi um presente da escola, do Rema, olha aí que benção, Deus providenciando tudo, não faltou nada, nada. Então hoje, enquanto eu estava aqui compartilhando com vocês, eu vi uma ligação com o DDD 32, ao final do culto, liguei, era a empresa aérea me comunicando que a mala estava sendo direcionada para o hotel. Tudo tranquilo, tudo em paz. Amém, querido? Porque a gente não se aperreia com nada. Não é assim? Amém? Não tem nada que vai roubar a nossa alegria.
não tem nada que vai roubar a nossa paz. Amém? Porque nós sabemos aquilo que viemos fazer aqui e o que Deus preparou para que fosse feito neste final de semana em Juiz de Fora, vai ser cumprido integralmente. Amém? Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Depois a gente volta para falar da mala. Abra comigo, queridos, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Paulo estava em direção à sua terceira viagem missionária. E a Bíblia diz que ele estava em Mileto, e de Mileto convocou os presbíteros de Éfeso para orientações que ele entendia que eram as suas últimas palavras para aquele grupo de ministros. Então, no versículo 22, Paulo comunica a eles: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. O que está escrito aí na sua Bíblia? Vou para Jerusalém. Amém? Tudo bem? Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, então, queridos, se dirigindo a esse grupo de ministros, ele diz: eu, constrangido em meu espírito, estou indo para Jerusalém. Paulo estava indo para onde? Para quê? Ele diz: em nada considero a minha vida por preciosa, desde que, ou conquanto, complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que era o quê? Testemunhar. Diga comigo, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo sabia para onde ia. Ele estava indo para onde? E Paulo sabia o que deveria fazer em Jerusalém. O que ele deveria fazer? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo sabia para onde ia e sabia o que deveria fazer. Sabe, queridos, como é importante eu e você entendermos para onde Deus está nos dirigindo. Entendermos, queridos, destinos, alvos, objetivos, lugar de chegada, para onde Deus está nos dirigindo e o que Ele quer que façamos. Eu preciso entender de que forma o Espírito Santo está me guiando e o que Ele quer que eu faça. E Paulo acrescenta algumas informações adicionais. Ele diz: eu ainda não sei muito bem o que vai me acontecer, senão que me esperam cadeias e tribulações. Tudo bem? Paulo tinha algumas informações. Paulo não sabia do plano completo, mas ele tinha muita clareza sobre para onde ir e o que fazer. Amém? Então, queridos, Paulo, se reunindo com esses irmãos, com esses líderes da igreja de Éfeso, passa orientações específicas a eles, fala a respeito de não ver mais o rosto deles, ou eles não veriam mais o seu rosto. Então, eles se despedem ali e Paulo segue viagem. Eles abraçam Paulo, a Bíblia diz que abraçam afetuosamente, pelo carinho que tinham por Paulo e pela notícia de que não o veriam mais. Paulo, queridos, por onde passou, deixou conexões, de forma que a sua saída deixou ou deixava saudade e não alívio. Amém? Deixava saudade e não alívio. Deixo uma dica para você, que por onde você passar, quando você tiver que ir, deixe saudade e não alívio. Amém?
Vamos seguir aqui para a viagem de Paulo. Paulo, então, no capítulo 21, chega em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, se encontra com Tiago, líder da igreja de Jerusalém, com os presbíteros, e eles começam então a compartilhar as coisas que estavam acontecendo no meio dos judeus e as coisas que estavam acontecendo entre os gentios. E eles começam a falar de coisas maravilhosas, de compartilhar testemunhos tremendos, a partir do versículo 17. No versículo 27, a Bíblia fala que Paulo, estando em Jerusalém, já há 7 dias, ele é visto, descoberto pelos judeus. Paulo estava onde? Em Jerusalém. Paulo estava em Jerusalém para quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Depois de 7 dias em Jerusalém, Paulo é descoberto. A Bíblia diz que quando Paulo é visto no templo, há um alvoroço ali, o povo agarra Paulo, traz ele para fora do templo e começam a gritar: este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo e contra a lei e contra este lugar. Os judeus então, queridos, começam a espancar Paulo. Paulo é retirado violentamente do templo. Os guardas romanos chegam e Paulo é conduzido à prisão. E no caminho, durante esse momento em que Paulo está sendo conduzido à prisão, ele pede permissão para falar. Ele pede para falar. Por quê? Paulo, imagine, querido, Paulo sendo levado como prisioneiro, sendo espancado, e aí então ele pede permissão, faz sinal com as mãos, para que os judeus possam se acalmar, e quando ele tem uma oportunidade, o que Paulo começa a fazer? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo sabia que tinha que fazer em Jerusalém? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, queridos, depois de chegar em Jerusalém, ser espancado, como o Espírito Santo já havia dito a Paulo, eu não sei muito bem o que vai acontecer, eu só sei que o que me esperam, cadeias e tribulações. As cadeias e tribulações já estavam ali acontecendo. Paulo é preso, e a Bíblia diz, estou fazendo um resumo aqui, de toda a história para você, e depois você pode ler em casa esses detalhes maravilhosos, queridos. Sim, maravilhosos, inspiradores. Amém? E a Bíblia diz, no versículo 23, no capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. O que foi que aconteceu aqui, queridos? Nesse momento, Paulo preso, o Senhor aparece a ele e diz: Paulo, coragem, coragem, Paulo. Eu não sei como você ouviria essa palavra, mas eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Paulo, como eu reagiria? Eu provavelmente diria para Jesus assim: mas, porque você concorda que Paulo foi muito corajoso, queridos, para fazer tudo que ele fez? E Jesus aparece para ele e diz: olha, Paulo, coragem, você vai precisar de mais coragem. Sabe por quê, queridos? Jesus diz isso para Paulo. Porque para obedecer a Deus,
para abraçar o projeto, os planos de Deus, tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso, meu querido. Viver o propósito de Deus não é para... Você me permita dizer? Posso falar? Não é para cabra frouxo, não. É para cabra corajoso. Amém? É claro, muito provavelmente, queridos, nós não vamos ou não seremos chamados por Deus para viver as coisas que Paulo viveu de forma tão específica. Mas ainda assim, você tem que ter coragem para abraçar o plano de Deus para a sua vida. Amém? Então, Jesus diz para Paulo: Paulo, coragem, porque assim como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que o faças agora. Aonde, queridos? Em Roma. Isso significa o quê? Isso significa que agora, nesse momento, Deus, através de Jesus, o Senhor apareceu a ele, a Paulo, estava dando um novo lugar de destino para Paulo. Era Jerusalém, agora é aonde? Roma. Amém? Paulo sabia onde tinha que chegar. Paulo estava em Jerusalém, agora ele tinha que estar onde? Em Roma. Então, querido, Paulo, preso, é conduzido a Cesareia. Paulo estava ainda debaixo dos olhares dos judeus, querendo agarrá-lo, querendo prendê-lo, querendo matá-lo. E um pouco mais adiante, no capítulo 25, a partir do versículo 9, diz assim: Então Festo, que era o governador da Judeia na época, na ocasião, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Ninguém, para ser popular, pode me entregar a eles. Então Paulo diz: apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Para César apelaste, para César você vai. Queridos, Paulo sabia que os judeus estavam querendo matá-lo. Mas deixa eu lhe perguntar algo: você acha que Paulo estava com medo de morrer? Sim ou não? Paulo não estava com medo essa não era uma preocupação, esse não era um cuidado de Paulo. Paulo tinha um só objetivo. Qual era o objetivo de Paulo? Agora, chegar em Roma. Para onde é que Paulo tinha que ir? Aonde Paulo tinha que chegar? Para chegar em Roma, o que Paulo fez? Apelou para César. Paulo, queridos, apelou para César, para ser julgado diante de César. Por quê? Porque ele sabia que tinha que ir para Roma. Tudo bem? Amém? O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso significa, queridos, preste atenção, que quando você tem clareza sobre o destino de Deus para você, quando você tem clareza sobre para onde Deus quer que você vá,
você não toma decisões aleatórias. Você não faz escolhas por fazer. Você não toma decisões por conveniência. Você toma decisões que vão te levar para o lugar que Deus quer que você chegue. Você entende, querido? Paulo não estava tentando fugir da morte. Paulo não estava tentando fugir das mãos dos judeus. Paulo estava querendo ir para Roma, porque ele sabia que lá era o lugar que o Senhor queria que ele estivesse. Comigo e com você, queridos, tem que ser exatamente assim. Você sabe de que forma Deus está te guiando, para onde o Espírito está te conduzindo. Sabe, queridos, quando você tem clareza a respeito disso, a sua vida passa a ser norteada pelos alvos apontados por Deus. É Deus quem define para onde você vai, e a partir disso, você começa a fazer escolhas, você começa a tomar decisões, você começa a direcionar a sua vida para alcançar o que Deus tem para você. Você não fica avaliando aquilo que é mais conveniente. Você não faz escolhas a partir de critérios naturais. Você faz escolha a partir de critérios espirituais. É pelo Espírito, é por direção de Deus, é por causa de um propósito, porque você sabe aonde Deus quer que você esteja. Então você vai se guiando, você vai dando destino à sua vida, para que o plano de Deus se cumpra. Você deixa de agir no natural, e você começa a agir de forma sobrenatural. Você entende isso, querido? Você está pronto para viver uma vida sobrenatural? Uma vida dirigida pelo Espírito. Uma vida, queridos, em que o plano de Deus vai prevalecer, não importa o que aconteça. Vai definir as tuas escolhas. Vai dar direção para o teu destino. E somente isso, porque você sabe que está indo fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, Paulo apelou para César. O que foi que aconteceu? O governador disse: apelaste para César você vai. Paulo então começa uma jornada. Paulo então começa uma trajetória, uma viagem em direção a... Para onde? Para Roma. Porque era para lá que Jesus queria que ele fosse. Opa, então é para lá que eu vou direcionar a minha vida. Então, queridos, Paulo começa a ser conduzido para lá. E no capítulo 27, uma parte dessa viagem foi feita por via terrestre, uma outra parte por via marítima. E no capítulo 27, Paulo estava num navio e eles enfrentaram uma grande tempestade, uma enorme tempestade. A Bíblia diz, queridos, que foi algo tão forte que a Bíblia diz assim: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, ou seja, todo mundo achou que ia morrer. No meio daquela confusão em que eles se encontraram, todo mundo achou, queridos, que não ia escapar. Porém, Paulo havia recebido, naquela noite, um anjo do Senhor, que disse a ele algo. Disse a ele: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, queridos, todos daquele navio sobreviveram a um naufrágio, num lugar, num ambiente em que provavelmente, de fato, todos morreriam. E a Bíblia diz que depois do naufrágio, todos eles se agarraram na madeira, nos restos do navio, e foram conduzidos a uma ilha. No capítulo 28,
foram conduzidos a uma ilha chamada Malta. Você está me acompanhando? Amém? Foram conduzidos a uma ilha. Capítulo 28. Acompanhe comigo, por gentileza. A Bíblia diz que eles chegaram em terra. Paulo, juntamente com todos que estavam no navio, chegaram em terra. No versículo 2 diz: os bárbaros, ou os nativos, trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ou seja, eles chegaram naquela ilha e foram muito bem acolhidos. Os bárbaros ou os nativos acenderam uma fogueira. E como a Bíblia diz, chovia, fazia frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, ou seja, uma cobra venenosa, pendente da sua mão, morde a sua mão. Uma víbora, fugindo do fogo, prendeu-se-lhe a mão. Quando os nativos viram aquela cobra venenosa mordendo a mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Queridos, eu quero te ajudar a imaginar essa cena. Paulo então chega àquela ilha, haviam os nativos, os moradores dali, que acolheram a todos, acenderam uma fogueira, fazia calor, ou fazia frio, chovia, e então Paulo ali, auxiliando, juntando gravetos, colocando no fogo, de repente uma víbora morde a mão de Paulo, e fica presa na mão dele, ok? Quando aqueles moradores veem aquela cena, o que eles dizem? Dizem uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, ou seja, ele foi livre de um naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. Querido, você pode imaginar como esse julgamento foi construído, como essa avaliação, como eles chegaram a essa avaliação. Eles olharam para o que estava acontecendo com Paulo. Rapaz, esse camarada sobreviveu a um naufrágio. Recebemos eles aqui, recebemos todos, fomos acolhedores. E depois de sobreviver a um naufrágio, cooperando aqui conosco, de repente uma cobra venenosa pica a mão de Paulo, morde a sua mão. Eles olharam para aquela cena e eles só puderam concluir algo: esse camarada não pode prestar, só pode ser um assassino, um cabra ruim, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Que tipo de justiça é essa, queridos? Que tipo de avaliação é essa? Essa avaliação é aquela que as pessoas fazem quando olham para a vida de alguém e dizem assim: rapaz, isso aqui não está dando certo, está fazendo isso, não está funcionando, tentou isso, não funcionou, tentou aquilo, não funcionou. Está vendo que tem algo de errado nesse roteiro? Você está vendo que tem algo que você está fazendo que não é de Deus? Porque tudo o que você faz não dá certo. Essa justiça comum, ela faz com que a gente avalie as coisas a partir dos acontecimentos, a partir das circunstâncias. A gente olha o desenrolar dos acontecimentos e a gente conclui que algumas coisas não estão funcionando e a gente diz assim: rapaz, Deus não está envolvido nisso. Esse camarada tem algo de errado nele. Não está vendo o que está fazendo e não está dando certo? Não está vendo o que está fazendo e não está funcionando?
Você entende, queridos? É a conclusão que se chega quando nós fazemos uso dessa justiça comum, dessa justiça natural. A gente julga se algo é certo ou errado de acordo com os resultados. Não é assim? Mas olha só, queridos. Veja o que a Bíblia diz. Porém, versículo 5. A Bíblia diz que Paulo sacudiu o réptil no fogo e não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto. O que foi que aconteceu com Paulo? Paulo, diante daquela cena, com uma cobra venenosa presa à sua mão, o que foi que Paulo fez? O que foi que Paulo fez, querido? Sacudiu a serpente, sacudiu aquela cobra no fogo, e a Bíblia diz que, sacudido no fogo, não sofreu mal algum, não sofreu mal nenhum. Querido, você pode imaginar o que era para aqueles homens ver aquela cena? A Bíblia diz que eles esperavam que Paulo inchasse e caísse morto, mas não foi isso que aconteceu. Se eu e você estivéssemos no lugar de Paulo, como a gente reagiria, queridos? Como seria para você? Afinal de contas, você está obedecendo a Deus, você está seguindo uma direção de Deus. Olha, Paulo, não é mais Jerusalém, agora é Roma. Então você segue para Roma. Nesse caminho de Roma, você passa por um naufrágio, sobrevive ao naufrágio. Nesse caminho para Roma, você, sobrevivendo ao naufrágio, sendo acolhido, é picado por uma cobra venenosa, e sabemos que era venenosa porque os nativos que receberam Paulo viram o que aconteceu e tinham expectativa de que ele morresse, porque eles sabiam exatamente que tipo de cobra era aquele. E então Paulo, queridos, poderia ter pensado: meu Deus, Senhor, eu estou cumprindo a tua vontade, eu estou te obedecendo, e ainda assim, mesmo te obedecendo, eu tenho que passar por um naufrágio, eu tenho que passar por uma cobra me mordendo, me picando, uma cobra venenosa. Queridos, muitas vezes nós estamos seguindo o plano de Deus, e a gente pensa que porque estamos obedecendo a Deus, nenhum contratempo, nada de ruim vai acontecer. A gente pensa assim: eu vou me lançar no chamado, eu vou abraçar o que Deus tem para mim, eu vou correr o plano de Deus, e tudo vai correr às mil maravilhas, e nada de ruim vai acontecer. A gente não pensa assim? Sim ou não? Com Paulo foi assim? Sim ou não? Então alguém está errado, ou somos nós ou é Paulo. Tem alguém errado aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Por isso Paulo ouviu de Jesus: ei, tenha coragem. Tenha coragem. Porque mesmo que você esteja indo em direção àquilo que Deus quer para você, mesmo que você esteja avançando na direção do plano de Deus, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar dilemas, contratempos, você vai enfrentar obstáculos, querido, você vai lidar com situações que vão se levantar para impedir que você alcance o que Deus tem para você. Agora a questão não é ter ou não desafios, mas como eu vou encará-los, como eu vou lidar com eles. Paulo, vendo aquela cobra mordendo a mão, presa à mão dele, poderia ter olhado para o Senhor, para o céu, e ter dito: Pai, não é possível, já não chega um naufrágio, agora uma cobra? Ah não, ó céus, ó vida, ó mar, ó fogo. Paulo poderia ter murmurado, reclamado, Paulo poderia ter desanimado, mas não foi isso que Paulo fez. Você entende isso, querido? Não foi isso que Paulo fez. O que foi que Paulo fez? O que foi que Paulo fez com aquela cobra?
sacudiu no fogo. Paulo sacudiu aquela cobra no fogo. Os bárbaros olharam para ele, esperavam que ele inchasse e caísse morto. Não é o que está escrito aqui na sua Bíblia? Esperavam que ele viesse a inchar e cair morto. Mas não foi isso que aconteceu. Paulo não inchou, Paulo não caiu. Porque Paulo, querido, sabia que não podia morrer ali. Paulo podia morrer ali na ilha de Malta? Paulo, por que não podia? Porque Paulo tinha um lugar para chegar. Paulo tinha que chegar em Roma. O destino de Paulo era Roma. Querido, deixa eu lhe dizer algo. Não importa o que aconteça no caminho, se Deus tem um destino para você, se Deus tem um alvo para você, meu querido, e se você continua olhando firmemente para aquilo que Deus tem, você vai chegar. Não importa o que aconteça, querido, eu não vou colocar os meus olhos, eu não vou colocar a minha atenção nas circunstâncias que eventualmente podem se levantar. Eu vou olhar para o destino, eu vou olhar para os alvos de Deus, eu vou me manter firme, eu não vou desanimar, eu vou seguir com coragem. Paulo sabia, Paulo não é mais agora em Jerusalém, agora é Roma, Paulo. Era lá que ele tinha que chegar. Paulo podia ficar em Malta? Não tinha como ficar, porque ele tinha um destino em Deus, e ele ia alcançar. Agora muita gente, queridos, usando desse senso de justiça comum, como aqueles nativos, poderiam olhar para Paulo, poderiam olhar para qualquer um de nós, e dizer: rapaz, mas esse camarada está passando por tanta coisa, será que o que ele está fazendo é de Deus mesmo? Será que Deus está envolvido nisso? Querido, quando você se move por convicção, quando você entende, querido, que Deus te deu uma direção, você vai se manter bem, você vai se manter firme, não importa o que aconteça. Alguém poderia pensar: rapaz, mas será que foi de Deus? Esse camarada tem vindo para Juiz de Fora, veio para cá e perdeu a mala. Querido, nem mala, nem cobra, nem naufrágio, não tem nada que nos pare quando estamos cumprindo a vontade de Deus. Não tem nada que roube a nossa alegria, não tem nada que roube a nossa paz, não tem nada que vá nos fazer pensar: ah, mas será que eu estou certo? Será que eu não estou? Porque eu não avalio se eu estou certo ou não por aquilo que está acontecendo, pelas circunstâncias que o diabo tenta levantar. Eu sei que eu estou certo, porque eu tenho uma convicção em Deus, porque eu tenho uma direção a seguir, porque eu tenho um lugar de destino, porque eu sei onde Deus quer que eu chegue. Não importa o que aconteça, meu irmão. Sabe o que eu vou fazer com o que o diabo tentar fazer? Eu vou fazer o que Paulo fez. Sabe o que Paulo fez com o naufrágio? Nada, seguiu adiante. Paulo não ficou lamentando pelo naufrágio, Paulo não murmurou pelo que aconteceu, Paulo se manteve bem, Paulo se manteve firme. Quando a cobra, aquela víbora, se prendeu à mão de Paulo, o que foi que Paulo fez? Sacudiu. Paulo sacudiu para quê? Para seguir. Paulo não ficou parado, querido. Muitas vezes a gente fica olhando para aquelas circunstâncias que surgem ao longo do caminho, e a gente eleva, nós aumentamos aquilo que elas poderiam representar. Paulo não. Paulo, queridos, olhou para aquilo e diminuiu o poder das circunstâncias, diminuiu o poder do que estava acontecendo, para se manter bem, porque ele tinha um alvo, porque ele sabia onde precisava chegar. Você entende, querido? Paulo fez pouco caso de uma cobra que mordeu ele. É isso que a gente tem que fazer, querido. Aprenda a fazer pouco caso das circunstâncias que se levantam. Aprenda, querido, a diminuir
qualquer coisa que o diabo tente levantar, para roubar a tua atenção do verdadeiro propósito. E se mantenha firme, se mantenha com os seus olhos, queridos, no lugar que Deus quer. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E também não fique sujeito ao julgamento de pessoas que não estão compreendendo o plano que Deus tem para você. Alguém aí no mundo pode dizer para você: rapaz, você está doido. Esse negócio de vida de crente, vida cristã. Rapaz, que negócio é esse de entrar para o ministério? Que loucura é essa? De querer ser pastor? Que negócio é esse, rapaz, de querer ir para as nações pregar o evangelho? Você não está vendo que isso não tem futuro? Você não está vendo? Olha só, aí você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você não está vendo o prejuízo que você está tendo? Não. Nós não estamos tendo prejuízo, queridos. Deus nunca vai te deixar no prejuízo, querido. E quando você está firme, convicto de uma direção, não importa o que aconteça, você vai olhar para tudo isso, sacudir e seguir adiante. Alguém pode dizer para você: rapaz, não, você não está vendo o que está acontecendo. Esse camarada, Deus não está envolvido nisso. Só pode não prestar. O que ele faz não está dando certo. Não está funcionando. Mas não está funcionando na perspectiva de quem? Não está funcionando numa perspectiva natural? Ou não está funcionando na perspectiva de Deus? Porque se você está seguindo o plano de Deus para a sua vida, querido, vai estar funcionando. Sempre vai funcionar. Sempre vai dar certo, querido. E como aconteceu com Paulo, exatamente como aconteceu com ele, a Bíblia diz: Paulo sacudiu o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Querido, alguém pode pensar, alguém pode olhar para Paulo e dizer assim: como assim não sofreu mal? Paulo não foi picado? Isso não seria por si só algo ruim? Quando você tem os olhos em Deus, as coisas naturais que acontecem se tornam pequenas, se tornam irrelevantes. Por isso Paulo pode dizer: não aconteceu mal algum. Por isso podemos dizer: não aconteceu mal nem. O que aconteceu foi pequeno demais. E no versículo 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, o que foi que aconteceu com eles? O que foi que aconteceu com os nativos? A Bíblia diz que eles esperaram. Depois de muito esperar, esperaram, vendo que nenhum mal lhe sucedera, mudaram de parecer. E diziam agora ser ele um Deus. Você entende, querido? Você entende o que aconteceu aqui? Aqueles homens, aqueles bárbaros, tinham uma expectativa de algo que aconteceria com Paulo. Ele foi picado por uma cobra venenosa, vai inchar, vai cair, vai morrer. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que depois de muito esperar, e vendo que nada acontecer a Paulo, mudaram de parecer, mudaram de opinião, e diziam agora, pouco antes: esse cara não presta, certamente é um assassino. Esperaram, na expectativa de que Paulo morreria, nada aconteceu, mudaram de parecer. Não, só pode ser um Deus. Deixa eu lhe dizer, querido, nós não nos movemos pelo julgamento das pessoas, nós não nos movemos pela sucessão dos acontecimentos, nós não nos movemos pela opinião ou pela expectativa das pessoas. Nós nos movemos em Deus, nós nos movemos por Ele, nós nos movemos em direção ao propósito dEle, querido. E se acontecer de alguém olhar para você e ver
as coisas que pareciam não dar certo, de uma hora para outra mudar. Vão mudar de parecer, vão mudar de opinião, porque no final, querido, no final, a palavra vai se cumprir integralmente na sua vida. Você não vai ser paralisado pelas circunstâncias. Quando você decide, querido, seguir na direção do plano de Deus, não importa o que aconteça, você vai se manter bem, você vai estar num lugar seguro. Não há nada, querido, que vá roubar o propósito de Deus para você. Não há nada, querido, enquanto você se mantém firme, não há nada que possa impedir você de avançar. Foi exatamente o que Paulo fez. Independente de circunstâncias que tenham se levantado, ele se manteve bem, ele se manteve firme. Situações se levantaram, mas ele olhou para elas como algo pequeno, porque ele sabia que algo maior o esperava. Um veneno, um naufrágio, não foi nada para Paulo. E também, querido, não será nada para você. Não vai representar nada para você, querido, enquanto você se mantém firme, olhando para os alvos, para o propósito de Deus para a sua vida. Você está pronto, querido, para olhar para aquilo que Deus tem e não abrir mão por nada, não importa o que aconteça, não se sujeitar a uma opinião natural, a uma avaliação dessa justiça natural, porque nós já passamos dessa fase. Nós não somos guiados pelo decorrer dos acontecimentos, nós somos guiados pelo Espírito. E quando eu sou guiado pelo Espírito, quando eu entendo que eu estou indo para os propósitos, em direção aos alvos de Deus, querido, não importa o que aconteça, eu vou me manter firme, e eu sei que eu vou chegar. Não importa, queridos, eu vou chegar. A opinião das pessoas vai mudar. Podem esperar que você vai inchar, que você vai cair, que você vai morrer. Mas o que você vai fazer? Você não vai lamentar, você não vai murmurar, você não vai praguejar, você não vai reclamar, querido. Você vai fazer o quê? Quando os problemas tentarem se agarrar a você, o que você vai fazer? Sacode. Quando algo tentar se prender a você, o que você vai fazer? Sacudir, meu irmão. Você está pronto, querido, para se livrar daquilo que de alguma forma tentar impedir o teu avanço? De alguma forma, querido, tentar paralisar você, tentar fazer com que você fique pelo caminho, porque você não vai ficar pelo caminho. Não, Deus tem um plano para a sua vida, querido, e você vai avançar para contar os grandes feitos do Senhor. Você não vai olhar para situações eventuais que podem acontecer para roubar a tua atenção do plano que Deus tem para a sua vida. Não, querido, isso não vai acontecer. Assim como foi com Paulo, vai ser assim com você também, porque Deus tem livramentos, Deus tem socorro, Deus tem assistência sobrenatural para que você alcance os alvos que Ele tem, que Ele quer, os lugares que você precisa chegar. Vai ser assim, meu irmão. Por isso, querido, tenha coragem de abraçar o chamado de Deus, tenha coragem de olhar para os alvos que Deus tem, e quando algo eventualmente acontecer, você não vai desanimar. Você não vai perder o ânimo. Você não vai, querido, perder de vista o teu destino. O lugar, as coisas que você sabe que tem que fazer, aonde Deus quer que você esteja. Exatamente como foi com Paulo, querido. Um homem e uma mulher dirigidos pelo Espírito não podem ser parados. Agora, querido, assim como foi com Paulo, não fique com a expectativa de que a tua jornada será um mar de rosas. Porque a Bíblia não promete isso para ninguém. A nossa jornada vai ser um mar de rosas quando estivermos na glória. Ok? Mas ainda que situações se levantem, elas não vão poder te parar. Não vão te impedir, querido. Porque em Deus você vai avançar. Em Deus você vai progredir. Em Deus existem coisas maiores para você desfrutar, meu irmão. Lugares para você pisar,
coisas para você realizar. Você está pronto para abraçar o plano de Deus nessa noite, querido? Para abraçar os propósitos, para entender a direção clara e ficar firme, independente do que aconteça, porque não tem naufrágio, não tem serpente, não tem nada que aconteça que vai roubar de você as coisas maravilhosas que em Deus te esperam, te aguardam. Deus tem coisas preciosas para você, meu irmão. Deus tem alvos, Deus tem destinos que você por você mesmo não poderia alcançar, não poderia atingir, mas nele. Se prepare para uma jornada maravilhosa. Se prepare, queridos, para avançar de forma firme e constante, de forma corajosa, ousada, intrépida, sabendo, queridos, que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, Ele vai te conduzir, Ele vai te levar, meu irmão, para aquilo que Ele tem. Lugares maravilhosos, coisas maravilhosas, sobrenaturais, que você vai desfrutar em Deus, meu irmão, olhando para as circunstâncias como coisas pequenas, diminuindo o poder de qualquer coisa que o diabo tente para roubar a tua alegria, fazendo as armadilhas, os obstáculos, perder a força diante de coisas maiores que você sabe que te esperam em Deus. Você está pronto para viver isso, meu irmão? Você pode ficar de pé? Oh, aleluia! Aleluia! Você pode fazer uma confissão comigo? Diga comigo, eu vou seguir. Mais uma vez, eu vou seguir. Para os alvos que Deus tem para a minha vida. Não importa o que aconteça, nada vai me parar. Nada vai me parar. Nem naufrágio, nem serpente, nem coisa alguma. Queridos, eu e você não vamos ficar sujeitos a avaliações naturais, porque nós não somos naturais, nós somos espirituais. Existem alvos espirituais, existem coisas sobrenaturais que norteiam a nossa vida, que definem a maneira como nós tomamos as nossas decisões. E quando qualquer coisa tentar se prender a você, o que você vai fazer? Você vai sacudir, você vai se livrar e vai seguir em frente. Você não vai aumentar, amplificar as coisas que o diabo pode levantar. Não, querido, porque você não vive uma vida natural, porque você não vive uma vida rasa, uma vida no padrão desse mundo, porque o que te move não é essa justiça natural, o que te move é um propósito maior, é uma direção de Deus que faz você seguir em frente, torna você um homem e uma mulher imparáveis. Diga comigo, em Deus, nada pode me parar. Em Deus, eu vou seguir adiante. Em Deus, eu vou avançar para o meu propósito. Você vai avançar para o seu propósito, querido. Você não vai ficar parado. Você vai progredir sobre todo obstáculo, sobre todas as circunstâncias, porque Deus tem coisas maiores. Aquilo que você desfrutou, aquilo que você experimentou até aqui, querido, como livramentos, como intervenções divinas, vão se levantar diante de você, como uma memória, nos dias mais desafiadores. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero manter vivo dentro de mim aquilo que me projeta para um bom futuro. Eu não sei o que você experimentou até aqui, mas deixa eu lhe dizer, querido, você já provou de intervenções, você já experimentou o favor de Deus sobre a tua vida, você já colecionou testemunhos poderosos. Você sabe o que Deus fez até aqui. O que pode te desanimar hoje, o que pode
roubar a tua intrepidez, a tua ousadia, o que pode diminuir a tua marcha, a tua velocidade. Não, querido, não há nada que possa impedir você. E a partir de hoje, meu irmão, aprenda a sacudir, aprenda a se livrar de qualquer coisa que tente roubar a tua atenção, que funcione como uma distração para você, porque Deus tem alvos maiores, Deus tem alvos maiores, Deus tem lugares para você pisar, Deus tem coisas para você falar. Você vai pisar, você vai falar, você vai fazer, homens e mulheres ungidos, que são guiados pelo Espírito, que vão avançar sobre circunstâncias, não serão paralisados por nada. Oh, aleluia! Esse é você, meu irmão, esse é você, querido. Não fique intimidado, não fique intimidado, não se deixe intimidar por experiências que podem parecer que Deus não está contigo. Deus está, meu irmão. Amém. Deus está com você. Deus está te direcionando. Situações que podem fazer você questionar. Poxa, mas é realmente uma direção de Deus? Não são as circunstâncias que vão fazer você definir o teu julgamento, mas o teu coração, a voz de Deus falando aí dentro, é o que você precisa para se manter firme, para estar seguro, para que você se mantenha certo de que você está cumprindo, você está no curso do plano de Deus. Vai ser assim, meu irmão, vai ser assim, queridos, homens e mulheres, prontos para se levantar, para viver uma vida que não se limita com aquilo que as circunstâncias naturais, com aquilo que a tua condição natural pode lhe proporcionar. Não, nós vamos avançar, meu irmão, nós vamos avançar, nós vamos viver de forma plena o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para essa igreja, o que Deus tem para a sua casa, para a sua família, queridos. Vai acontecer, queridos, e quando o diabo tentar se levantar, eu vou sacudir e vou avançar. Quando o diabo tentar se prender, eu vou sacudir, eu vou avançar. E as pessoas que estiverem assistindo a minha vida, por mais que elas esperem que eu incha, que eu caia, que eu morra, elas vão esperar, e depois de muito esperar, elas vão entender que aqui não tem um Deus. Eu não sou um Deus, você não é um Deus, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, que sabemos para onde estamos indo, que estamos carregados de uma convicção e de que não seremos parados por nada. Você não vai ser parado por nada, querido. Você não vai ser parado por nada, meu irmão. Você está pronto para avançar? Pronto para avançar? Pronto para avançar? Então se prepare, meu irmão, porque Deus tem mais. Deus tem mais. Ei, Deus tem mais. Está na hora, querido, de você sacudir a serpente, sacudir a poeira, sacudir essa inércia, sacudir qualquer coisa que esteja tentando te prender. Está na hora de você se colocar em movimento, querido. Está na hora de você, com coragem, dar passos em direção ao que Deus tem para a sua vida. Está na hora, meu irmão. Você sabe para onde tem que ir? Você sabe o que tem que fazer? Diga aí, você sabe para onde tem que ir?
Quantos homens e mulheres guiados pelo Espírito nós temos aqui? Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Diga aí, você sabe o que Deus tem? Não, você não sabe. Você sabe o que Deus tem? Eu vou orar por você que não sabe, para que você descubra hoje. Você sabe o que Deus tem? Quem vai parar você? Quem vai parar você, querido? Quem vai impedir você de chegar onde Deus quer? Então se coloque em movimento. Se coloque em movimento, meu irmão. Peraí, mas você não sabe com o que eu tenho que lidar. Você não sabe o tamanho dos meus desafios. É maior que uma cobra venenosa. É maior que um naufrágio. Hein? É algo que colocou a tua vida em risco. Sim? Pois então você está no mesmo nível de Paulo. Se ele avançou, você vai avançar. É do mesmo nível daquilo que Paulo enfrentou. Sim ou não? Querido, se não é, então a gente vai fazer o seguinte. Se não é, então, querido, a gente não vai nem contar conversa. A gente vai se levantar. A gente vai sacudir essa poeira. Essa poeira que ficou assentada por causa da inércia, da paralisia. E nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Se foi algo que de alguma forma colocou a tua vida em risco, pronto, querido, está resolvido. Você viu aqui o exemplo de Paulo. Para se levantar, para se projetar para o que Deus tem. Sacudir o que tentou te impedir. E correr para coisas maiores. Para lugares que você ainda não pisou. Para fazer coisas que você ainda não fez. Porque um homem e uma mulher que são dirigidos, guiados pelo Espírito, podem ter sempre expectativas em coisas novas, porque Deus sempre tem algo novo para você. Deus sempre tem coisas maiores e melhores para você. E elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Diga comigo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, querido. Oh, aleluia! Você está pronto para correr, meu irmão? Você está pronto para se colocar em movimento? Você está pronto, querido, para sacudir o que quer que esteja tentando se prender a você? Tentando roubar a tua velocidade. Tentando manter você não correndo, se arrastando. Não, querido, Deus não te chamou para se arrastar. Deus nem te chamou para andar. Deus te chamou para correr. Deus te chamou para correr. Um homem e uma mulher de Deus precisam estar em velocidade intensa na direção do que Deus tem. É assim que nós nos movemos, queridos. Você, como um agente de publicidade de Deus, esse é você, fazendo o que Ele quer, falando o que Ele quer, no lugar que Ele quer. É assim que Deus conta contigo, querido. E é assim que nós vamos viver, como igreja do Senhor, como estandarte da verdade, como filhos de Deus. Esse é você, filho de Deus. Esse é você, filho de Deus. Não, nenhum assassino, nenhum Deus. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem somos. Somos filhos de Deus, que não podem ser parados por nada. Por nada. Por nada. Você está pronto para correr, meu irmão? Você está pronto para correr? Oh, aleluia! Você vai correr, querido. Se sacode aí, faz assim comigo. Faz assim comigo. Sacode aí. Se sacuda aí, meu irmão. Se libera. Se libere, meu irmão, de qualquer coisa que está. O que está te prendendo? O que está te impedindo? Não, querido. Não tem nada. Não tem nada. Nada que possa exercer poder sobre você, sobre o plano que Deus tem para a sua vida. Porque não há nada mais forte do que um homem e uma mulher
seguindo a direção do Espírito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Homens e mulheres guiados, imparáveis. Esse é você. Esse é você. Esse é você, querido. Eu declaro sobre a sua vida. Oh, aleluia! Declaro sobre a sua vida força no teu espírito, um ímpeto que você não conhecia para avançar, uma disposição nova, incomum para avançar. Vão olhar para você e não vão te reconhecer. Mas como pode? Como ele pode vencer isso? Como ele pode vencer essa limitação, essa circunstância? Como é que ele não pode desanimar diante disso? Não, você não vai. Você não vai desanimar, você não vai perder a paz, você não vai perder a alegria, você vai se manter bem, você vai se manter firme, convicto, como alguém que sabe para onde está indo, como alguém que sabe onde vai chegar. Deus tem um alvo, Deus tem um destino para você, e você vai pisar lá. Diga comigo, eu vou pisar. Eu vou pisar em cada lugar que Deus tem para mim. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, querido. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Vai, 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 vai. Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Não. Você não vai ficar pelo caminho. Não, não, não. Puxa, mas será que eu consigo chegar? Você consegue? Não, não. Você não consegue. Você vai. Você vai. Não é se, não tem mais. Você vai. Você vai. Diga comigo, eu vou. Mais uma vez, eu vou. O que pode parar Paulo? Qual é? Você tem alvos em Deus. Então o que vai parar você? Nada. 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 Como falamos, querido, Deus não olha para você na expectativa de você se arrastar, não. Não é se arrastando, nem é andando. Paulo disse, eu combati o bom combate. Paulo não disse, eu andei. Paulo disse, eu corri. Eu corri. Eu corri a carreira. Eu guardei a fé. Ei! Ei! Eu corri a carreira. Eu corri a carreira. Eu corri a carreira. Eu corri a carreira. Oh, aleluia! É assim que você vai entrar em movimento, meu irmão. Correndo. Não é se arrastando. Não é rastejando. Não é andando. É correndo. Como é que você vai entrar em movimento? Como é, meu irmão? Oh, aleluia! Então, meu irmão, se coloque em movimento. Se coloque em movimento, meu irmão. Acelere o passo. Muda a marcha. Porque Deus está interessado no teu movimento, na tua resposta, querido, na tua ação. Deus está olhando para você, esperando você diminuir as limitações, aquilo que te prende, se liberando do que for necessário para que você corra, para que você corra, para que você avance com velocidade. Vai acontecer. Você está pronto para se colocar em movimento aqui, querido? Ei! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Você vai. Você vai.
Mas antes da gente avançar aqui, eu só quero dizer algo para vocês dois, pastor Fabrício e Dani. Eu estava aqui antes do culto, e existem muitas coisas para acontecer aqui em Juiz de Fora, muita coisa. Coisas que parecem complexas, coisas acontecendo de uma vez só, muitas coisas que vão acontecer de uma vez só, que vão chegar de uma vez só. E você vai agir como um cirurgião, com uma precisão para tomar decisões. Um cirurgião que sabe que ele está tocando em coisas, e que tudo tem que ser tocado do jeito certo, com a força certa, na medida certa. Ele está fazendo muitas coisas ali, tocando em várias coisas, mas ele sabe que tudo tem que ser tocado do jeito certo. Um cirurgião, ele costuma ficar tenso antes da cirurgia. O que ele faz? Antes de uma cirurgia de altíssimo risco, e eu digo altíssimo risco, não porque seja arriscado, mas por causa do alcance, da abrangência de tudo aquilo que vai ser feito. O que vai ser feito vai ter uma abrangência enorme, vai tocar muitas vidas. Não é altíssimo risco, mas um altíssimo alcance. O que o cirurgião faz antes da cirurgia? Ele fica aperreado, ele fica tenso, ele fica preocupado. O que ele faz? Ele descansa. Ele descansa no Senhor, para que no momento certo ele tenha a precisão necessária para tocar aonde precisa ser tocado, para abrir o que precisa ser aberto e fechar o que precisa ser fechado, retirar o que precisa ser retirado, colocar o que precisa ser colocado. E Dani, você sabe que um cirurgião não trabalha sozinho, né? Você sabe. E você vai ser aquela auxiliar, como uma enfermeira que está ali, olhando todos os instrumentos, passando informações seguras, muitas vezes colocando na mão do cirurgião aquilo que ele precisa para que a cirurgia seja bem sucedida. Vai ser assim. Do mesmo jeito que o cirurgião precisa estar descansado, porque ele está seguro, ele sabe que ele vai fazer o que precisa ser feito e vai colher o resultado certo. Vai colher o resultado. No final, ele vai celebrar o resultado. Vai ser assim. Estamos vivendo tempos de muitas coisas acontecendo, e outras que vão acontecer. Coisas com um nível de alcance muito alto. Mas como um preciso cirurgião, você vai ter a precisão, você vai ter a segurança necessária para tocar onde precisa ser tocado. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua unção. Obrigado pela tua unção, Pai. Trazendo percepções seguras, claras, para todas as decisões. Aleluia. Aleluia. Coisas que parecem ser complexas, pela segurança das direções que estão chegando, vão ser conduzidas de forma simples, leve. Ei, aleluia, aleluia. Vai acontecer,
vai acontecer de uma maneira em que quem está olhando de fora vai pensar: puxa, nem parece ser tão complexo. Por mais complexo, por mais desafiador, essa precisão, essa sensibilidade vai lhe conduzir a falar, a fazer de uma forma tão precisa, em que nada terá que ser refeito. Nada terá que ser refeito, não. Vai ser feito de uma vez só. Tamanha precisão, segurança. Vai ser feito de uma vez só. Vão ser medidas, vão ser mexidas precisas nessa construção de um plano maravilhoso, grandioso que Deus tem para você, para essa terra, para essa igreja, em nome de Jesus. Cheio, 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 cheios da unção. Ei, para conduzir esse povo. Aleluia, 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 aleluia. Com a graça, com a força, com a sensibilidade que Deus quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, nós vamos celebrar. Porque nada vai te parar, porque nada vai te deter, porque você está correndo em direção a coisas grandiosas, e elas vão acontecer. Mas eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que não fez ainda de Jesus Senhor da sua vida. Eu quero